bem-vindas a mais um episódio do Pode Ser Chegar. Estamos aqui com a Luísa, pediatra. Qual que é o seu Instagram, Luísa, para as pessoas te encontrarem? Luísa NMV. Aline. Doutora Aline Puglia. E Ana Paula, Ana, Nutrir e Cuidar. E hoje a gente vai falar sobre esterogestação. Bom. Eita, boa! Vai começar. Vamos? Pode ser chegar. Então, o que é esterogestação, né? Eu fui pesquisar sobre isso e aí eu vi que eu achei o documento da onde que surgiu esse assunto de esterogestação, né? Esse documento, é uma teoria desenvolvida pelo Ashley Montagu. Ele foi publicado em 1961. Então, assim, legal é o tempo, né? De quanto tempo tem isso, né? Nas suas pesquisas, ele começou a perceber que a gestação humana ela era a mais curta dentre outros mamíferos. E de todos os mamíferos, o humano era o que nascia mais despreparado para o mundo, né? E ele fala, os seres humanos eles levam de 8 a 10 meses para engatinhar. E isso constitui mais uma evidência de que o Homo sapiens permanece imaturo por mais longo período do que qualquer outro, né? E aí ele fala, mas por que os seres humanos eles nascem tão imaturos, né? Então, na teoria dele, a marcha bípede, né, ereta, o cérebro ele cresceu, assim, a gente foi se desenvolvendo a inteligência, o cérebro crescendo e a pelve ficou pequena. Então, se a gente demorasse mais tempo nessa gestação, o cérebro não conseguiria passar no canal vaginal. Sei que a Aline já tá me olhando, eu sei que ela tem Não. teorias contra. Mas essa é a teoria do Ashley Montagu. E aí a gente começou a nascer mais cedo, né? Ele cita um professor, né, da Universidade de Queensland, que ele sugere um limite de esterogestação. Eu vou falar mais sobre isso, se tem esse limite mesmo, se não tem esse limite, mas ele sugere que a gente está gestando o nosso filho fora do útero enquanto ele ainda não engatinha. E isso seria metade do tempo gestando, 9 meses, metade dentro do útero, metade do tempo gestando fora do útero, que dá 267 dias, né? E por isso éstero, né? De estero. Esterogestação. Então, ele bota um conceito de que a gestação, ela vamos colocar, insuficiente, né? Então, o nosso bebê nasce muito imaturo. Então, ele bota o conceito de que a gente tem que gestar ainda esse bebê por um longo período, né? Acho que também é a ideia de que as pessoas acham que o ser humano nasce pronto. E a ideia da esterogestação não é que falta mais um pouco, né? Mas a ideia de gestar bota na sua cabeça que ainda é um ser muito imaturo. E outras espécies também acabam gestando, né? Tem marsupiais, que tem o marsupia bolsinha. Então, tinha muita também a ideia de que, assim, na psicanálise, de que a criança é um mini adulto. Então, o bebê também seria um mini adulto, um adulto em miniatura. Então, você poderia tratar ele como se fosse um adulto. Você acha que ele já sabe comer, sabe dormir? Não é. E o que eu gosto muito é do conceito, assim, porque isso coloca na cabeça da mãe que, assim, nasceu, não tá pronto. Agora vai começar a formação. Isso. Né? Então, eu achei muito legal, e eu vou citar, porque no documento ele fala assim, estes fatos são lentamente reconhecidos no nosso mundo ocidental sofisticado e mecanizado. 1961, tá? Ainda estamos nessa. Submetendo a mamadeira e não a amamentação como os animais fazem. Aí ele coloca, mulheres querem se parecer tanto com os homens quanto são capazes de se tornar homens. E aí fala, a separação começa desde o nascimento, tão profunda nossa incompreensão das necessidades dos seres humanos. Está no documento. E aí depois a gente pode compartilhar na nossa rede social, não sei, mas isso tudo está num documento que ele colocou. E aí, quando que isso daí ficou quando é que a gente descobriu sobre essa teoria da esterogestação, né? Quando popularizou, isso popularizou quando um pediatra
americano chamado Ravenkarp, não sei falar, eu acho que é isso. Em 2003, ele publicou um livro que chama O Bebê Mais Feliz do Mundo, né? E aí ele popularizou a teoria do Montagu. Só que ele fala da imaturidade do nascimento do bebê, mas ele coloca como o 4º trimestre. E aí ele coloca a esterogestação como os 3 meses só do bebê, os 3 primeiros meses, quando a gente sabe que não é assim, Só isso, né? assim. A nossa gestação fora do útero é muito maior. Mas o que eu acho legal disso? O que E ele que postulou a teoria dos 5 S. Isso que eu vou falar. Mas o que eu acho legal dele ter colocado e popularizado isso? Tudo bem que ele colocou os 5 métodos que eu vou falar para você agora, mamãe, para o seu Felipe parar de chorar, né? Tem toda uma coisa nisso, né? Quando você cria, né, uma meta. E o fato de ser médico, né? Igual os estudos lá. Os primeiros estudos eram de antropólogos, etólogos, gente que estudava etologia animal. Eles nunca tinham muito crédito, até que veio um médico. Então, existe um problema também na pesquisa científica, né? E às vezes a pesquisa científica, ela não é muito ética, principalmente, ou ela tem problema para estudar, né? Os comitês de éticas, para quem não sabe como que é fazer uma pesquisa científica. E aí você fala, poxa, por que esses trabalhos muito bons que mudam a percepção da mãe não são divulgados? É como se a pesquisa científica, você vê o que chega a nós, assim. Tem que ser do médico. São coisas que são fáceis de se perpetuar. Ou elas afirmam um discurso já existente de que você precisa mais daquele. É muito comum ter um estudo que, realmente, ter uma lama biliar, né? É bom você usar esse remédio. E como que estudos... Né? Exatamente. Exatamente. E outros estudos muito importantes que não vão perpetuar, eles caem assim no esquecimento, e até que alguém venha a juntar os caquinhos de novo e associar aquilo com outra coisa e dar uma sacada, assim. Então, poxa, da década de 60, foi muito antes de entender sobre ocitocina, era muito legal a ideia da sacada de um ser completamente imaturo. Isso poderia ter casado muito bem com, hormônios do parto servem para terminar de amadurecer o bebê, gente, porque o sistema nervoso dele não está pronto, precisa do parto. Então, iria casar muito bem se existisse uma comunicação entre, as áreas da ciência, né? Então, esse pediatra americano, ele só fez criar um método, né? Só que acaba que popularizou os 3 primeiros meses, que realmente, e eu vou falar um pouco da psicanálise, mas vai ser curto, mas realmente os 3 primeiros meses são de maior dependência. Então, ele colocou como se fosse um 4º trimestre da sua gestação. Mas, assim, eu acho que eu quero deixar aqui que não acaba no 3º mês. Essa esterogestação, são teorias, né? Que foram, assim, afirmadas por um monte de observação. Isso. Mas a gente não... o problema, né? Da gente quantificar, né? Botar métodos sérios, quantidade. Eu acho que precisou, né? Cronologia. Industrializar, né? Então, o método faz parte de uma industrialização. Então, mas o que eu acho legal é que ele colocou a visão do bebê da falta que ele sente do útero, que eu acho que até então ninguém tinha tido a visão do bebê do nascimento. Então, a visão do bebê é o quê? Cara, eu saí do lugar que eu tava ali, sendo alimentado, tinha um barulhinho gostoso, eu escutava a voz da minha mãe continuamente, o coração dela. A temperatura era sempre gostosa, não tinha um bolinho de ar dentro da minha barriga. Então, era tudo dado para esse bebê sem que ele fizesse o mínimo esforço. E aí, esse bebê nasceu, ele sente muita falta do útero, ele fala... Gente, tem um treco se mexendo na minha barriga. Que saiu um PQP. E aí, ele fala dessas 5 coisas para acalmar um bebê. Mas, na verdade, será que a gente precisa de um método? Ou se a gente seguisse os nossos instintos e falando de um cérebro primal, então será que os bebês, por exemplo, os macacos, eles já não pegam no colo, já não botam no peito e tal, então não fazem tudo para acalmar. Costas, então, mas né? assim, o método dele, os 5 passos para acalmar um bebê é embrulhar, porque ele estava dentro do útero todo contido, e aí de repente tem um espaço gigante pro bebê, e ele fala, meu Deus do céu, que é até o Moro, né, aquele reflexo que o bebê faz, parece que ele tá desesperado com tanto de espaço, né? Os pais falam muito assim, quando eu vou trocar a roupa dele, ele fica chorando, mas é o espaço que ele tá tendo que ele não tinha, e ele não se sente, né? Então, é embrulhar,
Embalar, porque quando você tá grávida, você embala todo o tempo o seu bebê. Você tá andando, você tá fazendo as coisas, E ele a sua balançando, barriga né? tá mexendo, né? E por isso que às vezes a gente já pega o bebê e fica, né, balançando. Eu sou danada pra fazer isso. E o bebê sai do colo, eu continuo balançando. Fazer o shhh. Esse xi era o barulho ali da artéria fazendo no ouvidinho do bebê, né? Deixa eu só fragmentar aqui. Eles chamam de 5 S's, porque são S's de palavras que começam em inglês, né? Isso. Então, o primeiro S de embrulhar é que no inglês embrulhar é uma palavra difícil. Como é que é? Ai, É não lembro. não lembro. O segundo S de balançar é o swimming, que é Isso. balanço. Então, E é a aí- lembrança de que a mulher, quando tá com o bebê intraútero, o bebê Ele fica balança. no meio líquido. E o líquido tem essa mecânica dos fluidos, né? É. Então, o E a bebê, mulher tá ele constantemente em sempre- movimento. Sendo e a embala, e a mulher mulher com sempre esse em movimento. O outro S seria o sh, que é o som, né? Isso. SCH, que é a lembrança dos sons intraútero. Isso, colocar o bebê de barriga para baixo e sucção, que a gente, no episódio anterior, a gente falou de amamentação, né? Então, a sucção sendo vital e Sugar. importante para também acalmar o seu bebê, né? Então, sugar. Então, ele fazia um método, né? Ele colocava o bebê embrulhado, embalava, fazia o shh, e colocava o dedo para o bebê sugar. Nisso tudo, você pode enfiar seu menino no peito, colocar ele no colo, balançar e ir seguindo a vida, né? Então, assim, eu fico pensando quando que a gente precisou de um método para acalmar nosso bebê. Qual momento isso se perdeu, né? Então, eu acho que a gente está falando disso em vários episódios aí. Qual momento a gente precisou que alguém falasse como que a gente ia acalmar nosso bebê? Se isso já não é instintivo. Será A que nossa isso espécie, né? não é para justificar o colo dado? Então, assim, se a gente falar esterogestação, quando a gente tá lá querendo botar aquele bebê o máximo possível de tempo no colo, e aí chega algum familiar falando assim, você vai ficar viciado em colo. Se você tiver uma teoria da esterogestação, você vai justificar isso para o seu familiar, e aí você vai... Ele vai entender o porquê do colo, né? Porque o comportamento primal, ele hoje em dia é considerado arcaico, né? É igual quando uma mulher fala... Eu acho que há muito tempo, né? 1961. Ou as mulheres falam, né? Parir em casa. Automaticamente, o nosso olhar é... Nossa, em pleno século XXI... Então, hoje, o que é primal tem uma conotação arcaica. Quando você dá um nome... ou tem uma assinatura de um pediatra ou um estudo método, científico, né? Valida o que você está fazendo. Status de revolucionário. Exatamente. E hoje a ciência, o tanto de coisa que a gente está falando aqui, né, é um conhecimento científico. Gente, isso é muito difícil estudar isso e entender se isso tem uma validação ou não. Mas se vocês pararem para pensar, tudo que a ciência está redescobrindo, a gente fala, é o primal, né? É voltar para trás. Então, vocês falam, não mexa no bebê, ou siga seus instintos. Dá colo. Balance, coloque no colo. O bebê vai ter uma necessidade dentro. Isso é só qualquer pessoa, né, que pensa assim. A mãe tem vontade de pegar o bebê no colo. Ela tem vontade, é intuitivo. O bebê dentro do útero. Isso a gente tá falando de mãe, mas o pai também tem vontade de ficar com o bebê no colo. Às vezes o bebê. Aquele colinho que o bebê desmonta, ele é apaixonante, assim. Eu tenho saudade da cola eterna, eu chamava de cola eterna, porque nunca mais saía dali, né? E aí então aquela coisa do bebê que ele... Mas eu boto na cama e ele chora. É lógico que ele quer o contato com você. Ele ainda não aprendeu, você né, tá gestando ele tá com saudade do útero. Então isso tudo justifica a mãe a dar o colo, então isso é a visão do bebê do nascimento, que eu acho que a gente tem pouca visão e pouca empatia, às vezes, com o recém-nascido por ele não saber. Ele não saber. Ele não sabe como... Pela ignorância do nascimento. Ele não tem voz. Hoje eu fui pesar um bebê e a mãe falou assim, por ele não saber falar um palavrão, tipo... Porque aí a gente fala, não, mas ele não sente dor. Como é que você sabe que ele não sente dor? Porque ele não sabe te mandar para aquele lugar? Eu adorei ela ter falado isso. Eu falei, é verdade. Então, a gente tem pouca visão. E aí, então, a esterogestação é a ideia de que a gestação, ela não acaba depois que seu filho nasce, e seu filho é o ser mais... Aliás, o Homo sapiens é o ser mais imaturo, é o que nasce mais imaturo, e assim que desenvolveu a humanidade, para a gente nascer tão imaturo e precisar tanto de cuidado, a humanidade, as mulheres ficaram menos para caça e mais contidas. Isso tem no Sapiens, eu não sei se é uma teoria validada, mas eu acho uma teoria, cara,
assim, Faz faz sentido. Então, assim, pelo lado da psicanálise, existe um pediatra que ele é psicanalista e ele foi muito influente nas teorias de desenvolvimento, que é o Winnicott. Gravem esse nome. Eu vou falar muito dele aqui, assim, sei pouco. Você perguntar assim, tô lendo o livro dele assim há pouco tempo, mas eu acho que ele é o que mais me dá luz em vários momentos e foi o que quando eu li sobre puerpério na visão desse pediatra, foi o que me acolheu, sabe? Foi o que me fez me desculpar por um puerpério. Então, emocionei. Então, primeira coisa que o Winnicott falava é que ele não pretendia fazer uma teoria para instruir mães ao que fazer com os bebês. Então, o que você vai fazer com o seu bebê, ninguém tem que te instruir. E isso a psicanálise também fala, ninguém tem que te ensinar, né? O que você vai fazer com o seu bebê, né? Ele fala, toda mãe tem capacidade de cuidar do seu bebê. É um conceito que ele fala da mãe suficientemente boa. A mãe que atende às demandas do bebê. A partir do momento que você está criando o seu filho, atendendo as demandas e conectando com o seu bebê, você já está criando um ser diferente, um ser único, que é a relação entre você e sua mãe. Então, ele já falava isso. E aí ele fala o seguinte... E eu fico pensando assim, será que o Ashley já li as teorias do Winnicott? Mas enfim, ele fala que o bebê ele não se identifica como eu, porque ele está fusionado no corpo da mãe. E isso, o que ele observa? Ele observa que isso, 3 a 4 a 5 meses é o pico, assim, dessa fusão, crítico. É o período crítico, é o período de maior dependência, em que o bebê não sabe da separação dele do corpo com a mãe. Depois ele começa numa dependência relativa que vai entre 6 e 12 meses. E depois ele vai rumo à independência no 2º ano de vida. Então, a esterogestação, o gestar o seu bebê, pode durar até 2 anos. Então, o que me faz isso? O que me ajuda nisso? O que ajuda uma mãe? Cara, o seu filho, ele não tá de manha. O seu filho, ele não tá querendo te... testar, te desafiar. Ele é dependente de você. E existem teorias psicanalíticas, teorias de antropólogos, teorias de um pediatra falando, o bebê não se reconhece como um ser. Ele precisa da mãe para sobreviver. A minha psicóloga, que já me contou essa história, que o Winnicott, ele falava assim, ele participou da guerra, e ele falava assim, o bebê não pode ser separado da mãe, porque senão ele deixa de existir. Então, na guerra, as mães não eram separadas do bebê, porque senão ele deixava de existir. O bebê não tem vontade de viver, porque a partir da visão da mãe é que o bebê existe. Então, a questão do colo, a gente fala muito... Não sei por que em algum momento o colo foi retirado, mas o colo, cara... O colo é onde o bebê sente que ele é um ser, sabe? Porque como não tem limite, o bebê não sabe muito... dos limites do corpo dele, quando ele tá no colo de alguém, não precisa ser só da mãe. É a primeira relação com o espaço dele. É a primeira relação, ele se sente como um ser. Então, o colo tem uma função muito importante nisso. Então, gestem os bebês, assim. Deem colo para os bebês, né? Assim, isso acho que a teoria, o entendimento da psicanálise acaba validando, observar o comportamento. E uma coisa que fala a favor é que é como se o bebê fosse deixando de ser primitivo, significa que ele está evoluindo, né? Que ele está virando homo. E o bebê, ele tem reflexos, né? Primais, assim, igual o ato de sugar, né? Que ninguém ensinou e todo mamífero olha o seio e suga. Mamar é um aprendizado depois. Mas o bebê tem esse reflexo que você falou, Moro, né? O bebê tem um reflexo de andar. É uma coisa que eu fico emocionada, né? Quando o bebê nasce, o pediatra coloca o bebê e o bebê intuitivamente faz aquele reflexo da marcha. Esses são reflexos que estão inscritos, né? Fazem parte do código de DNA da sua espécie. E aí, à medida que o bebê vai desenvolvendo outras conquistas, por exemplo, à medida que ele senta, né? E que ele vai ficar pronto para comer, ele perde um outro reflexo. Exatamente. Então, na própria pediatria, tem os marcos do desenvolvimento, e por isso que eles não são rígidos, que apoiam e falam, realmente, ele teve uma conquista
teve uma perda, mostrando que realmente existem traços de primitividade. Michel Adam já falava que os bebês, eles recém-nascidos, se você coloca eles, se eles nascem na água e você deixa o bebê livre, ele nada. Isso é assustador. Então, é como se tivesse um traço tão primal, comum a todas as espécies, porque a gente que mostra que a gente sabe fazer. À medida que o bebê vai aprendendo a engatinhar, ele não tem mais esse reflexo de nada. Então, tudo isso fala a favor. Então, mesmo que a gente não saiba tempo, existe, é o 3º trimestre, são 200 dias, são 100 dias. Não importa, realmente você tá existe gestando. ainda uma imaturidade, né? Um ser muito, um E filhote aí mesmo, tem uma coisa cria. que eu acho que eu li, que o Winnicott fala, que é um bebê, ele pode ser alimentado sem amor, pode ser manejado desamorosamente ou impessoal, mas isso fracassa em fazer um indivíduo uma criança nova e autônoma. Então, assim, você pode dar uma mamadeira, você pode balançar, mas se ele for feito tudo isso de forma impessoal, Automático, como um uma robô um fazendo, robô, né? isso daí a gente está fracassando em criar novos indivíduos, né? Então, acho que a mensagem aqui é: vamos gestar os nossos bebês com amor, respeito e entender que isso faz parte de um processo humano e homo sapiens, que ninguém nasce tão imaturo como nós. Morreria sem esse processo. Morreria sem esse processo. E isso é de 1975, gente. 1975. Anteontem. E a gente ainda escuta a mãe falando assim, mas só quer colo. Ou a avó falando, tira do colo, senão vai ficar mimado. Gente, isso é de 1975. Em 75, ninguém sabia que a ocitocina tinha um papel em fazer o vínculo, né? E como tinha tanta gente... o simples fato de observar fez o Winnicott perceber. Ele falou, tem algo a mais. Foram como os estudiosos falaram no comportamento das ratas, né? Tem algo a mais. E aí, eu acho muito legal falar que o amor é uma coisa que nunca a ciência vai conseguir explicar. Mas ele acaba sendo estranho, né? Chave, né? Um Também guia, um fio guia. Leva a mãe a colocar o bebê e formar o psiquismo do bebê. E as pessoas não estão querendo amar, né? Elas preferem deixar o bebê lá. É a hora que você falou do rosto humano, aquilo é muito forte, né? Elas preferem comprar um brinquedo super elaborado. Então, dentro da teoria da esterogestação, dentro do pré-natal, eu apresento isso para os pais. Eu falo, você já leu sobre a teoria da esterogestação? Que falam que existe um período depois do nascimento, que, né, o bebê ainda acha que ele está dentro do útero. E aí, os pais leem muito e falam assim, eu vi que quando você balança o bebê, você imita, né, o ambiente intraútero. Eu vou comprar aquela cadeirinha que faz o balanço. Não adianta, meu filho. Não tem seu coração batendo, não tem não sua voz, não tem seu cheiro. Não tem a sua cara, porque ele vai ficar na cadeirinha olhando alguma coisa. Então, não adianta. A máquina humana, ela é insubstituível. E assim, invista em rede de apoio. É difícil pra caramba você ficar 1 hora com o bebê no colo. Não, às vezes ele só quer dormir no seu colo. Aí você tá 1 hora. Aí ele acordou, você tem que distrair. Então, assim, e você quer fazer xixi, você quer comer, você quer fazer outras coisas. Você também tem as suas necessidades primais, né? É sufocante. Não tô falando aqui que é sufocante. Mas quando a gente tem um olhar do bebê de que é difícil pra ele também, que eu não tive isso antes. Eu não tive isso lá quando a Manuela nasceu. Tipo, eu não tive a visão de que, pra ela também tava sendo difícil. Eu me colocava sempre... ainda, eu ficava me colocando sempre no lugar de... é muito difícil pra mim. Cara, mas e pra ela? E pro bebê? Nascer é difícil pra cacete. Dói. Nascer dói. Tem adrenalina, a mesma dor que tem na mãe, tem no bebê. Por isso, bebê, assim, se precisa ter endorfina no ele bebê... Ele perdeu a casinha. porque não é... Pra ele sem também. Dor nenhuma, né? É um evento traumático, E outra coisa, ele perdeu a casinha dele. É a mesma coisa que você mudar de casa e aí você começar... Despejado, né? Despejado. De repente, nasci. E eu sei que não é o foco desse episódio, mas eu acho muito importante a gente citar, pelo menos, né? Não é coincidência que é o período que os bebês apresentam mais patologias que não são patológicas de fato. Exatamente. Né? Contraditório Tamanho essa nossa... frase, mas às vezes são sintomas emocionais do binômio mãe-bebê, às vezes é questão de não doação completa, porque não sabe o que fazer, é julgado, ou porque acha que é isso e que é aquilo, e o bebê manifesta através de sintomas. Voltando à amamentação, eu estava vendo vídeo e tal,
E tem um estudo falando que mães estressadas têm um aumento de cortisol no leite materno. Então, o bebê vai ser mais estressado, né? Não é culpando as mães. Às vezes, a mãe tem um marido que tá brigando com ela, que não apoia. Não tô colocando culpa. Uma família que tá agitando ela. Exatamente. Não é só isso. É olhar pro binômio mesmo. Tem que ter o cuidado com a mãe. Então, rede de apoio, ela é bem-vinda, sabe? Desde que ela seja apoio mesmo, sabe? Ela é necessária pra vida. Desde que a avó pegue pra dar colo e não falar que o colo estraga. Então, é a célebre frase, né? É necessário uma aldeia inteira para criar uma criança. E desde o nascimento, né? Porque essa rede de apoio, ela não é para a criança em si. Não, ela é para todo mundo que está envolvido naquela... É pro binômio. Naquele e por isso que a gente tem que entender. A mãe, aliás, nós ainda estamos gestando o nosso filho. Por quanto tempo? Por quanto tempo você achar que ele foi imaturo? Acho que é isso. Então, eu tenho devaneios. Puxa, Luísa. Então, vamos lá, né, no nosso quadro Devaneios, né? E, assim, quando eu fui estudar estrogestação agora no final de semana, eu fiquei em vários devaneios. Eu ficava me perguntando, gente, por que a gente teve que ter uma teoria? Pra que uma teoria, sabe? E aí eu fiquei pensando, será que é porque antigamente... Nós éramos criados, nós não, né? Mais tempo atrás, éramos criados em vilas, assim, tipo, e que sempre tinha uma vizinha para pegar no colo, uma tia e tal. Aí eu tava conversando isso com meu marido e falando assim, Diego, você lembra quando a gente viajou com a Manu, ela tinha 11 meses, que a gente falou assim, aí foi a família inteira dele. Aí um tio pegava ela de manhã cedo para comprar pão. E assim, a outra dava comida para ela ao invés de mim, a outra botava para dormir. E assim, eu falei, cara, isso foi melhor do que ir para um resort. Sério, eu descansei mais do que ir para um resort. A gente tava no interior do Espírito Santo. Assim, todo mundo no mesmo apartamento, aquele vucu-vucu. Então, talvez a teoria surgiu para acalmar a mãe que tá sozinha, sem rede de apoio, entendeu? Então, eu acho que é esse o meu devaneio. Assim, será que a gente não tem que morar em vila? Se unir mais. E tá cada vez dividir o cuidado. E tá todo mundo cada vez mais isolado, né? Na nossa sociedade atual. A gente não sabe o nome do nosso vizinho, gente. A gente não vê as pessoas do nosso prédio, a gente não sai na rua a pé, a gente não conversa com ninguém. E aí dá colo o dia inteiro, ou amamentar sobra só pra mãe. Sobra só pra mãe, o pai foi trabalhar e ela sozinha. E assim, como a gente mora em Macaé, e é uma cidade que as pessoas vêm pra trabalhar, eu vejo assim, é o tempo inteiro no meu consultório, eu vejo a solidão materna, sabe? E assim, voltando pro meu lado, quando eu cheguei em Macaé, eu engravidei. Então, eu cheguei em Macaé, 2 meses depois eu estava grávida, tive a Manu. Quando chegava 6 horas da tarde, começava a anoitecer, eu começava a ligar pro meu marido. Você tá chegando? Você tá chegando? Porque eu tinha ficado o dia inteiro sozinha, só eu e ela. E a solidão, ok, a gente é acompanhada, mas não por um ser que fala. E às vezes eu passava o dia inteiro sem falar, cara. Sem falar. E aí, talvez a gente tenha essas teorias, é porque as mães ficavam sozinhas, se sentindo culpadas, e talvez se a gente vivesse num ambiente mais de vila, compartilhando mais aquele bebê... Haveria um entendimento natural, assim, a observação, né? E a gente não observa mais o comportamento humano. Eu acho que é isso, assim, as teorias só... validam o que a gente já sabe. Validam o que a gente já sabe. Não, a gente não precisa de nenhuma ciência para validar, né, o amor. Mas é o que a gente fala, né, hoje são as teorias, né, é a cientificação do amor. Porque se a gente fala muito no amor, assim, dê colo pro seu filho, né, se virar pra câmera, o leite materno é um alimento completo. Então, no mundo da atualidade... culpa quando você tá puto que você não quer mais aguentando mais alguém o dia inteiro. Infelizmente, a gente tem que dar o argumento, olha... O dia inteiro bebendo no seu colo, você tá... Meu Deus do céu, não consegui comer, sabe? Você fica... Aí, só que eu acho que o que ajuda é ter a visão cérebro do bebê. racional. O cérebro racional fala assim, olha, isso é importante, esse bebê vai mamar pouco tempo, é uma fase, é um período crítico, esse bebê vai ter inteligência emocional. Então, infelizmente, a ciência é o argumento racional para validar isso tudo. Então, acho que é por isso. Quanto mais informação as pessoas têm, elas ficam tranquilas de exercer. Isso mesmo é meu, isso é inato. Mesmo assim. Solitários. Mas vamos ver se quem sabe um dia a gente não volta a morar em vilas. Eu acho que o melhor caminho é já começar a fazer o podcast virar uma vila. Sim. Então, a ideia acho que agora é a gente, em breve, começar a trazer alguém e partir de uma vivência, né? A gente sempre vai ter uma teoria
que explique, né, um comportamento humano, uma experiência. experiência. Então, acho que em breve novos convidados, mudança no nosso cenário, e vamos tornar isso aqui uma vila, dar uma cara diferente.